Esse vídeo é para estabelecer pontos de intersecção entre a notícia e o texto dissertativo. Será que há pontos de intersecção entre esses dois gêneros de texto? Eu elenquei 5 pontos de intersecção entre o texto da notícia e o texto dissertativo. O primeiro ponto de intersecção é que a notícia tem a manchete, que deve ser bem elaborada, fiel ao fato noticiado. E também uma manchete tem que ser chamativa e tem que ser direta. O texto dissertativo tem o título, que deve ser também curto, que deve ser bem elaborado e deve ser fiel à tese e ao desenvolvimento dela. O título, ele é uma parte muito importante do texto dissertativo e sugere-se que seja a última parte a ser feita, porque quando o texto tiver sido escrito, lê-se 1, 2, 3 vezes e aí consegue-se pensar que frase vai ser tão sugestiva que vai servir como título dele. Quando eu digo frase sugestiva, é uma frase que, não muito longa, chame a atenção do leitor para o texto que foi criado, ou seja, chame o leitor para ler o texto que foi criado. O segundo ponto é relativo. O segundo ponto de contato entre a notícia e o texto dissertativo é relativo à linguagem. Tanto a notícia quanto o texto dissertativo tem a linguagem culta, linguagem formal, sem gírias e outras expressões que são de uso coloquial. A linguagem deve ser culta, seguindo as regras da gramática. O terceiro ponto de intersecção entre a notícia e o texto dissertativo, esse não é obrigatório. Nem toda notícia tem as vozes, tem entrevistas com pessoas que se envolveram naquele fato. Mas quando tem essas vozes de pessoas envolvidas no fato, através do discurso direto ou do discurso indireto, dá um peso maior à notícia, porque além do fato, o texto traz pessoas que estiveram ali, que foram testemunhas daquilo que está sendo noticiado. No texto dissertativo vem as citações. A citação é um texto de um filósofo, de um estudioso, de um cientista, alguém que tenha peso para dar força ao seu argumento. É o discurso de autoridade. Uma citação funciona como discurso de autoridade. Ele dá peso, ele dá como que fundamento científico, filosófico à sua tese. Não é obrigatório, não é um tópico obrigatório, não é uma característica obrigatória da dissertação. Ajuda, mas um texto pode ter 1000 pontos sem ter citação. O importante é você ter cuidado para não errar essa citação, porque citação tem que ser literal ao texto que você está ali usando para dar uma exemplificação ou ampliar o sentido da sua tese. E a outra possibilidade não é a citação, mas a paráfrase. É dizer com as suas palavras um sentido que se aproxime do sentido daquele filósofo, daquela frase, daquele filósofo que você tem na mente, mas não sabe qual é o verbo, não sabe qual é o substantivo, porque a citação tem que ser literal. Avaliador de redação, quando vê uma citação que está entre aspas e o verbo é diferente, o tempo verbal é diferente, isso prejudica o seu texto. Então, se você usa a citação, esteja ciente, consciente do que você está escrevendo. Tem que ser uma citação literal para se colocar entre aspas. Senão, você pode parafrasear, ou seja, você pode dizer com as suas palavras, fazendo adaptações, se aproximando ao sentido da citação, mas aí você deixa claro que, segundo Hobbes, que
Aí você pode fazer uma paráfrase, mas aí você não coloca entre aspas. O quarto tópico é um ponto de intersecção. É um ponto de intersecção. A notícia não traz descrições subjetivas, descrições ao juízo do jornalista, descrições pessoais. Não, as descrições são objetivas, conforme o fato e as circunstâncias dele. Na dissertação acontece também isso. Não se pode ter descrições subjetivas, mas as informações devem ser centradas na tese e na comprovação dela. Por isso que não se diz eu acho em um texto dissertativo, porque isso traz uma marca de subjetividade ao texto. E o texto dissertativo ele tem que ser impessoal, assim como a notícia. Ou seja, o jornalista não se envolve na mensagem, assim como quem escreve um texto dissertativo não deve se envolver naquela mensagem. Não pode usar expressões como meu, eu, acho, porque isso denota a participação dele e é importante que ele esteja de fora. Por isso também que não se assina um texto dissertativo. Por quê? Porque aquele texto ele deve refletir uma visão geral, uma visão de alguém que traz uma perspectiva de observador da sociedade e não ele por ele mesmo. Então, muito interessante essa parte da ausência de pessoalidade e sim presença de impessoalidade, tanto na notícia quanto no texto dissertativo. E o quinto e último tópico, o encadeamento dos parágrafos na notícia segue a ordem da necessidade de ampliar as informações do lead. No texto dissertativo, a ordem de encadeamento dos parágrafos segue uma lógica de coerência, partindo do simples para o complexo, do abstrato para o concreto. Você tem um tema, muitas vezes é um tema abstrato, como a violência contra os animais, e aí você vai falar desse tema e vai ter que chegar a um momento em que você vai propor soluções para esse problema. Então você vai sair do abstrato para o concreto. Então esses 5 pontos foram identificados como de intersecção entre a notícia e o texto dissertativo. Manchete em um, título em outro, linguagem formal em ambos os textos, sem descrições subjetivas em ambos os textos, presença de vozes em um, presença de citação em outro, isso é facultativo, não é algo obrigatório, mas se vier, dá uma autoridade maior ao texto. E, por fim, o encadeamento dos parágrafos na notícia segue a necessidade de ampliação das informações do lead. No texto dissertativo, segue uma lógica de coerência que parte do simples para o complexo, do abstrato para o concreto. Do simples para o complexo, do abstrato para o concreto.